é uma geração de pintores que, graças à descoberta do Van Eyck, que é esse pintor aí, de turbante vermelho, que resolveu substituir a clara de ovo na mistura da tinta por óleo de linhaça, e aí ele conseguiu uma tinta que tinha um certo grau de transparência, que melhorava na preparação de sombras, etc. Facilitava sobrepor cor e tal, né? E era uma tinta um pouco mais rala, um pouco mais fina do que a têmpera, né? E aí permitia fazer detalhes minúsculos. O cara pegava uma lupa de aumento, né? E aí ele conseguia fazer detalhes como esses, né? Você vê que é uma areazinha ali de 15 centímetros com essa riqueza de detalhes, né? Ali as figuras humanas não tem 5 centímetros de altura, né? Olha os barquinhos lá no mar, lá longe, né? No rio lá longe, castelinho no meio da ilha ali. Então, esse quadradinho aí não tem 10 centímetros, deve ter uns 8, 7 centímetros de altura, esse pedacinho, né? Olha a quantidade de detalhes ali, né? Esse aqui, então, você tem a impressão que você realmente está dentro do ambiente, né? E eu já falei uma série de coisas, né? A gente viu que por exemplo, esse espelho central é 5 centímetros de diâmetro. Não só o espelho central, né? Olha, na moldura do espelho tem as bolinhas menores. Se o círculo do espelho tem 5 centímetros, essas bolinhas devem ter 1 centímetro de diâmetro, e você consegue ver assim, ainda que bem simplificada, né? Toda a história do Cristo ali, né? De toda a Via Crucis, né? Até a crucificação ali em volta, né? Enfim, isso tudo super detalhado, né? Olha o tamanho das bolinhas transparentes desse negócio que está preso no prego aí do lado, né? É engraçado, né? O detalhe é muito pequenininho. Então o cara precisava de um pincel muito fino, né? Olha os pelinhos desse mesmo enfeite aí embaixo, esses pelinhos verdes, né? Como é tudo muito detalhado. É um detalhe minúsculo do quadro, né? Enfim. Ô, professor, como que chama esse quadro que você mostrou? Esse aqui é o casamento, o casal Não, Arnolfini. o pra frente. É o mesmo. Esse. Então, se você Ah, olhar, olha o espelho nossa! lá no fundo, tá vendo esse espelhinho? Aham. O Meu quadro todo Deus. tem 80 centímetros de altura, então isso aqui deve ter uns 5, né? Nossa. O que eu tô mostrando pra vocês é esse, ó, o negocinho pendurado na parede, o espelho, né? É isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, aproximado, né? Não é outro quadro, é o mesmo. Eu pensei que fosse... Meu Deus. É muito É. detalhe, né? Olha, a gente vê o madeiramento no teto, janela, né? Ainda dá uma distorção que a gente tem a impressão que não é um espelho reto, é um espelho meio curvo, né? É. Maluco isso, né? Louco. Enfim. E ele assina ali em cima, faz meio que nem pichador, né? Johannes Van Eyck esteve aqui. Ele aproveita o próprio quadro e meio que picha na parede do cara a assinatura dele ali. É uma cerimônia a qual ele esteve presente, né? Vamos ver outros pintores dessa época também, ó. E tudo foi possível graças a essa tecnologia do óleo aí, né? Ter surgido. E os estudos anatômicos terem se desenvolvido muito mais, né? Ó, a gente viu o trabalho do Van Eyck, agora vamos ver do Bruegel. O Bruegel, ele é conhecido por fazer essas cenas cheias de pessoas, né? Apinhado de gente, cada um fazendo um treco diferente, é muita pessoa, muito detalhe, né? E são painéis que às vezes nem são tão grandes assim, né? E são cheios de detalhes. Olha isso aqui que louco, né? O triunfo da morte, então é a guerra, é a fome, né? São os vários tipos de sofrimentos que a gente passaria, né, para morrer, né? Doenças, etc.
E é uma riqueza enorme de detalhes, pessoinhas para tudo quanto é lado, caveirinhas ali no meio, enfim, uma caveirinha andando de cavalo, né? Então é a morte chegando, né? O triunfo da morte aí. Deve representar possivelmente a peste negra isso aí, não só a peste negra, mas também as guerras e tal, né? Enfim, muito detalhinho, né? As escadinhas lá no fundo, o cara enforcado ali, enfim, são as várias faces da morte. Bosch, assim como o Bruegel, também gostava de fazer cenas apinhadas de gente com muitos detalhes, né? Tudo que a gente está vendo aqui são detalhes do próximo quadro que se chama O Jardim das Delícias. O Jardim das Delícias, ele é um tríptico. O que é um tríptico? É um quadro que é formado por 3 quadros separados que foram juntos numa moldura só. E cada um deles com um desenho diferente, né? Que forma essa cena. Essa cena representa o quê? Do lado esquerdo a gente tem o paraíso, do lado direito a gente tem aqui o inferno e no meio a gente tem a vida, né? Então, quando você morre, dependendo do que você faz, você vai ou para o paraíso ou para o inferno. O paraíso, como você percebe, poucos vão para o paraíso. Pouca gente é boa, né? Na segunda concepção do Bruegel, né? Do Bruegel não, do Bosch. Já o inferno tá lotado, né? O inferno tá cheio de gente sofrendo de tudo quanto é jeito, sendo arrebentado pelos capetinhas. E aqui é a vida, né? E a vida é o jardim das delícias, né? Então, a gente, enquanto vivo, aproveita de tudo que tem no mundo, né? E tenta aproveitar o melhor da vida. Só que a gente tem que ficar atento que esse melhor da vida às vezes leva a gente para um lado, às vezes leva a gente para o outro. É disso que ele fala desse quadro. Enfim, mas é interessante, ó, ele tem 1,95 m de altura, é um painel grande. Se ele tem 1,95 m, é um pouquinho maior que eu de altura, né? E as figurinhas humanas aí devem ser desenhadas no máximo, sei lá, com 20, 30 centímetros de altura cada uma, pelo tamanho que aparece aí, né? Mesmo sendo grandinha, a figura humana com 20 centímetros, para ter uma riqueza de detalhes aí, de texturas, etc., o cara precisaria ter uma tinta que o ajudasse. E só quando surgiu a tinta a óleo que foi possível, né? Beleza? Nenhum desses são pintores do Renascimento, né? A gente considera como renascentista dessa galera toda só o Donatello, né? Donatello que continuou fazendo as suas esculturas durante todo o período do Renascimento. Essa outra galera aqui, o Van Eyck, né? São chamados pintores flamengos, Van Eyck, o Bruegel e o Bosch. Eles estão entre a Idade Média e o Renascimento. Já apresentamos uma tartaruga ninja, o Donatello, falta falar das outras tartarugas ninjas, né? Então vamos lá. Renascimento. Então a gente percebe que no Renascimento essas técnicas já estavam bem estabelecidas, todo mundo já dominava o óleo e tal, né? Por isso que são obras tão perfeitas. Não só o domínio do óleo, mas o domínio das técnicas, né? Então, aqueles estudos todos que eram feitos na Grécia Antiga, na Roma Antiga, relativos à anatomia, eles foram retomados no período do Renascimento. Pra você ter uma noção, o Leonardo da Vinci, outro tartaruga ninja, o Leonardo da Vinci, ele levava cadáveres para dentro do estúdio dele e abria os mortão lá para ver como é que era osso, como é que era a forma de músculo, né? E fez vários estudos anatômicos. Os estudos deles eram tão perfeitos, mas tão perfeitos, que durante muito tempo estudantes de medicina estudavam anatomia a partir dos desenhos do Leonardo da Vinci, pra você ter uma noção. E aí eu tenho um desses muitos estudos que ele fez, que é o chamado Homem Vitruviano.
O homem vitruviano percebe que ele está de braços abertos e as pernas juntas dentro de um quadrado. E ele está de braços estendidos e pernas abertas dentro de um círculo. Tudo isso é estudo de proporção. O que ele está querendo dizer é que a distância da ponta do dedo da mão esquerda até a ponta do dedo da mão direita, com os braços estendidos, à medida que a gente chama de envergadura, ela, numa pessoa que seja proporcional, é igual à altura. Como é que é, professor? É a distância da ponta de um dedinho até o outro. Se você for proporcional e tiver com seus braços abertos, essa medida é a sua altura. Que loucura, né? Por isso que ele cabe dentro de um quadrado, né? Já a outra figura, você vê que se você erguer levemente os braços e separar as pernas e usar o umbigo como centro, você consegue fazer um círculo que passa pelos braços e pelas pernas. Tudo isso é fruto de estudo de geometria, mas também de estudo de anatomia mesmo, né? Estudo da própria figura humana. Então, esse é um dos muitos estudos que o Leonardo da Vinci fez. Aí a gente já começa a responder um pouco aquele nosso questionamento que é o que a gente está buscando responder esse ano, de como é que o ser humano conseguiu fazer os trabalhos assim tão próximos da realidade, né? As pinturas tão parecidas com algo de verdade. É um conjunto de fatores, né? Primeiro, ter retomado umas técnicas de construção a partir da geometria que facilitassem a construção e deixasse a figura humana, por exemplo, proporcional. É ter criado um sistema de profundidade com a perspectiva, que a gente viu no ano passado, para simular a profundidade numa superfície plana, né? O aprofundamento das técnicas de pintura com o surgimento da pintura a óleo, né? E fora isso, se o cara tivesse todo esse conhecimento, tivesse acesso a todo esse conhecimento, se ele não tivesse tempo para pintar, aí ele não iria se desenvolver. Então é uma soma de coisas. E de que maneira que um cara como esse tinha tempo para pintar? Alguém o contratava e pagava suas contas. Você vai trabalhar para mim durante tanto tempo, vai produzir alguns quadros aí para mim, etc., né? Às vezes alguns pintores eram protegidos de reis, às vezes eram protegidos por príncipes, às vezes eles eram protegidos por algum membro da igreja, aí, algum cardeal, às vezes por um papa, né? Outros eram remunerados por gente que tinha muito dinheiro, grandes comerciantes. Aí, com essa coisa da expansão comercial, né, das grandes navegações, começarem a trocar mercadorias com o mundo, tem gente que começou a ganhar muito dinheiro mesmo sem ter origem nobre, né? Então, uma das maneiras dele se mostrar nobre, dele demonstrar que o poder econômico dele também serviria como uma espécie de poder político, ele precisava mostrar para os outros que ele tinha influência. Imagina alguém virar para o outro, para um colega e falar assim: conhece Leonardo da Vinci, aquele gênio da pintura? Conheço, sim. Pois é, amigo, ele trabalha para mim, né? Olha o status da coisa, né? Então, esses caras, eles disputavam entre eles os melhores trabalhos, os melhores pagamentos, né? Leonardo da Vinci, outro trabalho que ele fez foi a pintura da Última Ceia. A Última Ceia não é uma tela pintada a óleo. A Última Ceia é um mural, foi pintado na parede, né? Existe uma técnica de pintura na parede chamada afresco, que a gente usa têmpera e não óleo, porque a têmpera ela é solúvel em água, né? E a têmpera se mistura fácil com a argamassa da parede. Então, o cara acabou de construir a parede, a argamassa está meio mole e não está seca ainda, né? Essa cobertura, essa massa branca que a gente põe antes de pintar a parede. Se o cara pintar por cima dessa argamassa mole, a tinta não descasca, porque a tinta ela se mistura com a argamassa, né? E aí muitos pintores, desde Grécia Antiga, de Roma Antiga, já faziam essa pintura na forma de afresco, né? Que eu falei. E
como eu falei, esses artistas, eles não queriam perder grandes contratos. Então chamaram o Da Vinci para pintar o painel. Ele não conhecia, não dominava a técnica do afresco, mas ele aceitou o trampo para ganhar dinheiro, né? Enfim, foi lá e fez. Só que ao invés dele usar têmpera, ele usou óleo, né? E aí o óleo não e a parede não era uma parede que tinha sido recém-construída e a argamassa estava mole. Era uma parede que já velha, né? Ele não passou uma camada de argamassa antes de fazer a pintura. Então, a pintura que ele fez durou muito pouco tempo, né? Tipo, décadas depois já começou a descascar, já começou a soltar pedaço. Hoje em dia, tem muito pedaço que está quase sem cor, né? A gente enxerga as cores porque, com o passar dos anos, outros artistas foram indo lá em cima e retocando com cor, com outra tinta, né? Muito pouco das cores originais permanecem no painel da última ceia, né? Então você vê que os caras, eles às vezes não dominavam a técnica, mas pegavam o serviço porque era um trabalho bem pago, né? Outra característica que a gente percebe da pintura do Renascimento é o uso da perspectiva para conduzir o seu olhar, né? Esse ambiente está muito parecido com aquele ambiente que a gente fez da sala no ano passado, lembra? Né? Tinha janela de um lado, porta do outro, a parede do fundo é um retângulo, a gente puxa tudo para um ponto de fuga. Se você olhar ali embaixo, você vai perceber que todas as projeções do ambiente estão se encontrando num único ponto lá no centro, que é o ponto de fuga, que coincidentemente foi colocado em cima da cara do Cristo. Para quê? Para que o nosso olhar fosse conduzido pelo próprio ambiente e a gente não conseguisse desviar o olhar do meio do quadro, né? É praticamente impossível você deixar de olhar para o meio do quadro. O seu olhar é atraído ali, tem um foco de luz pela porta e ainda somado a isso, toda a projeção do ambiente indo para o rosto do Cristo. Sensacional a composição. Pena que ele não conhecia a técnica de pintar na parede, né? Enfim. Outros artistas do Renascimento. A gente tem aí o Botticelli. Botticelli, que era um cara que conhecia muito de anatomia, muito mesmo de anatomia. O cara manjava. Você vê que as figuras humanas são bonitas, são atléticas, parecem figuras gregas, né? Mas se a gente prestar atenção no cenário, por exemplo, aqui, tá vendo o cenário aqui atrás do Nascimento de Vênus? Olha essa água que esquisita, com esses respingadinhos em forma de V, né? As árvores parece que não tem muita profundidade ali. Então você percebe que o cenário ainda era muito medieval, né? Apesar das figuras humanas serem perfeitas. Então tem artista que dominava mais uma coisa, tem artista que dominava mais outra coisa, né? Então o cara tinha que treinar muito, né? E para o cara conseguir treinar muito, ele tinha que ter tempo de sobra. E para ter tempo de sobra, alguém tinha que pagar ele bem. Então era um círculo vicioso, né? Mas olha o nível de detalhamento da figura humana do Botticelli, como era fantástico, né? É uma pintura, mas é uma pintura com mais cara de desenho do que pintura, né? Diferente do Leonardo da Vinci, que fazia as formas mais embaçadinhas ali, ó, que nem a Mona Lisa, e parecia ser mais de verdade. Da Vinci não usava contorno, né? Botticelli usa contorno. Outra tartaruga ninja, o Rafael Sanzio. Rafael era protegido por um papa, que era Papa Júlio, se não me engano, né? A maior parte das encomendas deles eram feitas para a Igreja Católica, né? Mas ele também pintava para outras pessoas que pagassem dele. Um dos seus painéis mais famosos é um afresco conhecido como a Escola de Atenas, onde mostra vários filósofos dando aulas aí, que a gente vê o Platão e o Aristóteles conversando aí no meio, por exemplo. Isso é só um detalhezinho, é só um pedacinho do painel inteiro ali no meio. Percebe onde está? Né? Ó, as duas figuras lá no meio do painel é um detalhezinho do painel. O que tem de curioso nesse afresco aí é que essas figuras humanas que representam os filósofos da Grécia Antiga, ele se inspirava em pessoas que ele conhecia. Ele fazia retrato de gente que vivia com ele na época. Então essas pessoas todas eram pessoas reais, ele copiava as pessoas, né? Ia lá, pedia para a pessoa fazer uma pose, fazia o seu rascunho no caderninho, aí levava lá para o painel,
reproduzia, né? Então eram pessoas reais mesmo. Por isso que a gente consegue uma diversidade enorme aí de expressões. Você não é mais um desenho medieval. Cada pessoa tem uma fisionomia totalmente diferente. Magro, gordo, careca, novo, velho, criança, né? São pessoas de verdade. E alguns são até famosos. Esse aí que está representando Pitágoras, por exemplo, né? Euclides. Então são os filósofos da Grécia Antiga. Heráclito, por exemplo, ele copiou Michelangelo, né? Michelangelo era assim. Forte desse jeito, assim, braço grosso. Pois é, ele era forte. Por que ele era forte? Porque ele esculpia em pedra, né, gente? Para esculpir em pedra, você não pode ser fracote, né? O cara é bem forte. Michelangelo. Outra tartaruga ninja, né? Diga-se de passagem, né? O Platão, ele usou Da Vinci como modelo, né? Para fazer o Platão. Então essa galera toda se conhecia também. Era tudo ali da mesma região de Florença, Itália, né? Ele, como era um cara mais modesto, ele não colocou a si mesmo como se fosse um dos filósofos. Ele colocou como se fosse uma pessoa perdida no meio dessa multidão, bem no cantinho escondido. Então esse tiozinho aqui de chapéu preto narigudo olhando pra gente, é ele, é o Rafael Sanzio, né? Ele era um cara religioso, modesto, assim, não, eu não sou ninguém, eu sou uma pessoa comum, vou ficar lá no cantinho, né? E aí nós temos Michelangelo, outra tartaruga ninja, que a gente vai falar mais dele na próxima aula. Eu acho que a nossa viagem hoje foi bastante produtiva. Já conhecemos outras tartarugas ninjas e exploramos um pouco da pintura do Renascimento.